Olá, boa noite para todo mundo. Deixar o pessoal entrar. Pode ter gente que vai assistir aí depois no YouTube ou no meu Instagram mesmo, que eu vou deixar salvo. Olá, Vanessa. Olá, Marina. Estão me ouvindo bem aí? Hoje eu tô sem o fonezinho aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu acho que com fone fica melhor. Tá aqui, tem um aqui. Confio, mas aí. Boa noite, Fernanda. Olá, 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 pessoal, nesse Dia Internacional da Mulher. Boa noite, Olivia, sumida. Deixa eu pôr o fonezinho que eu acho que fica melhor, né? Pronto, pronto. Acho que agora fica melhor. Que bom. Bom que vocês estão escutando bem. Aqui de rosa. Se bem que nada quer dizer que a mulher tem que ser rosa. Em homenagem ao Dia das Mulheres, em homenagem à minha filha que está para chegar, Manuela. A gente já está aí na expectativa aí dela tá chegando nesse mês de março. E tem bastante coisa, gente, pra gente conversar. Eu abri uma caixinha de perguntas algumas muito parecidas sobre TPM, sobre questão de dor. Vamos falar então um pouco sobre saúde da mulher. Pois é, Olivia, vocês estão muito sumidos. Acho que final do mês vocês estão agendados, né, pra gente poder conversar. Ih, peraí. Pra gente poder conversar, só tem que ficar de olho aí se não é a semana da Manu, que eu vou ficar uns diazinhos fora. Mas a gente tá aí esperando. Deixa eu tomar minha água aqui. Então, pessoal, mais uma vez, parabéns a vocês, mulheres, pelo Dia Internacional, vocês que já lutaram, né, e continuam lutando tanto contra preconceito e tantas outras coisas. Parabéns para vocês por esse dia. Hoje, falar um pouquinho de saúde da mulher. Vamos lá, Fernando. Se tiver aí o que a gente tratar, se eu puder te ajudar, nós vamos tratar. E eu acho interessante falar de saúde da mulher, até porque fisiologicamente falando, a tendência é muito mais de vocês ficarem doentes do que nós homens, né? No entanto, vocês vivem mais, porque vocês se cuidam mais. Doutora Cecília, guardando seu retorno aí essa semana, hein, pra gente poder conversar. Eu e a Priscila estamos terminando a formatação aí do curso também para poder te mandar. Vamos dar um jeito. Abrir a Iven de Três Rios, movimentar por lá, poder ajudar muitas pessoas por lá também. Tenho certeza que com a sua dedicação vai ser um sucesso. Mulher da minha vida, minha mãe, bênção, tá aí. Precisa pôr uma fotinha aí, mãe. Depois eu pego seu celular e coloco para você. Tô esperando um pouquinho para deixar o pessoal entrar aí pra gente conversar. Mas, como diz o Matheus, né, meu filho, já dando um spoiler aí, falar de saúde da mulher é muito especial por isso, vocês se cuidam muito, né? O poder de decisão é muito da mulher em se cuidar, em cuidar da família. Ei, Márcia, quanto tempo em cuidar da família? Homem, boa parte dos que procuram hoje atendimento médico, ou porque foram influenciados pela mãe, pela filha, pela esposa. Então o homem muitas vezes não se cuida, né? Porque existe aquele roteiro. Nasceu, na infância tem às vezes um pediatra acompanhando. A mulher chega numa determinada idade, vai, ou pelo menos deveria ir, né, à ginecologia. O homem não passa por isso. Fora preconceito que o homem tem, preguiça, entre vários motivos.
e a mulher cria aquele hábito. Outra questão marcante na vida da mulher é que quando chega aos 40 e poucos, 50 anos, ela para de menstruar e é um marco assim muito importante nos cuidados com a saúde e ela vem procurar para tratar a menopausa. O homem também não passa por isso. E a mulher é muito mais preocupada. A mulher é aquela que está sempre querendo cuidar de todo mundo, querendo cuidar da família, querendo a família perto. E o querer cuidar da mulher envolve cuidar da saúde, a saúde do filho, a saúde do marido, a saúde do pai. E nós homens, a maioria, não enxerga dessa forma, mas tem mudado. E aí, Giovana, estou te aguardando aqui então. Olivia, já que você comentou, sim, menopausa, me pediram para falar, endometriose, e a Regiane fez a lembrança boa aí, inclusive, tome nota aí, Regiane, semana que vem vamos falar sobre endometriose por aqui. Estava lembrando que o mês de março tinha o mês, é o mês que se fala de endometriose, 2019 acho que foi quando a gente fez aquela aula lá com o pessoal da Farmavan, foi muito legal. Então vamos falar sobre a endometriose aqui. Vou falar um pouco hoje também. Me pediram para falar sobre o chip, sempre sai o assunto chip. Vou falar, Giovana, sobre TPM. Algumas pessoas mandaram sobre TPM, sobre fibromialgia, mais comum nas mulheres. E uma coisa, um assunto assim muito recorrente que eu venho trazendo em live, porque é o que tem acontecido muito no consultório. Acho que a luz aqui não está muito legal não. Que é libido, saúde sexual. E hoje eu tive um feedback tão interessante no consultório, tão assim, um relato da paciente foi tão interessante que eu ainda falei com ela que assim é muito satisfatório ver isso. Eu às vezes trago aqui algumas coisas. Outro dia eu publiquei de uma paciente que fez um soro na sexta e no sábado me mandou mensagem já percebendo uma melhora muito grande. Quando foi hoje também, e isso é muito bom, porque isso estimula que outras pessoas se cuidem. Eu falei com ela, falei, olha, você não precisa trazer sua vida sexual aqui, mas você trazer o que você teve de melhora, de um modo geral, vai ajudar outras pessoas a se cuidarem. Eu acho que vocês concordam. Bom, como nós vamos falar de saúde, vou falar de doença, primeira informação que me chamou a atenção, falar de saúde da mulher, há 15 anos, em 2006, quando eu estava formando para medicina, eu já trouxe aqui que eu gostava muito de reumatologia, e conversando com um professor da área de reumatologia, percebi que artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, algumas doenças autoimunes têm uma prevalência muito maior na mulher. As doenças reumatológicas, delas todas, no homem, apenas espondilite anquilosante tem maior prevalência no homem. As demais, todas têm maior prevalência na mulher. E aí ele falou, você ainda não tinha percebido que, além disso, as mulheres têm uma cadeira, uma área da medicina toda dedicada a elas. Porque na medicina é separado basicamente em 4 partes. Pediatria, cirurgia, clínica geral, onde entra gastro, cardio, dermatologia, reumatologia, todas as áreas da clínica, e a ginecologia obstetrícia. Ou seja, 25% ali totalmente dedicado a vocês, mulheres. Então a incidência de doenças é muito maior em vocês. Porém, acho que em todos os países do mundo, ou em quase todos pelo menos, as mulheres vivem muito mais. Por isso que eu falei da questão de cuidado. Vocês se cuidam muito mais. Desde uma rotina do dia a dia. Fizeram um comentário interessante que eu achei hoje sobre o aumento de consumo de álcool nas mulheres. E não vou entrar nisso aqui agora, mas vocês se cuidam mais, vocês têm muito menos vício do que os homens. Dos 2 aos 40 anos, o que mais mata as pessoas é o que a gente chama de causas externas. E depois que deixa de ser criança, é principalmente acidente, assassinato, está muito mais envolvido com os homens. As mulheres são muito mais cuidadosas
vocês cuidam da família, vocês são muito mais carinhosas. Então é muito importante que a gente tenha esse reconhecimento e agradecimento, porque são vocês que tomam a decisão. Os homens que eu atendo hoje, não todos, mas boa parte, senta à minha frente com uma mulher ao lado. A mãe, a filha, ou a esposa, ou a namorada, e hoje mesmo eu atendi, o primeiro que eu atendi da tarde, foi por isso. Teve um outro, aliás, o primeiro da manhã e o primeiro da tarde. Uma esposa já trata há algum tempo, o outro há mais de um ano, o outro a esposa está tratando há uns 6 meses. Todos dois, eu ainda brinquei. O que traz vocês aqui, tal, tal, tal? Ah, não, eu vim arrastado. Minha esposa que falou que era para eu vir, porque eu estou sentindo umas coisas aqui, ela falou que era para vir, que você ia cuidar para mim. Tá? Então vou começar falando um pouquinho do que é o tema de março, tá? Que é o Março Amarelo, falando sobre endometriose. Atendi hoje online um caso de endometriose. Então, gente, eu já fiz live aqui falando sobre endometriose. A endometriose é uma doença extremamente inflamatória. Regiane, se tiver por aí e quiser participar, fica à vontade, pode pedir para participar. É uma doença inflamatória, tem toda a relação, toda a fisiopatologia relacionada às doenças autoimunes, por isso tem esse vínculo e a gente associa com a doença autoimune. Muito além da questão da dor, a qualidade de vida dessa mulher cai por outros motivos, e esses outros motivos são fundamentais da gente entender e realizar o tratamento. Então, a mulher quando tem endometriose, não é apenas a dor relacionada ao período menstrual que incomoda. Outros fatores podem estar envolvidos entre uma menstruação e outra, e que ela não está associando por causas secundárias que estão acontecendo ali. Ei, Marinês, quanto tempo? É fundamental que essa pessoa entenda sempre a importância da parte da alimentação. Então não adianta a gente querer tratar a endometriose apenas utilizando o hormônio. O hormônio muitas vezes ele vai esconder a doença, não vai resolver o problema. Não adianta esperar que vá sair cortando e tirando foco endometrial de endométrio o tempo todo, que vai fazer o tratamento da endometriose apenas por cirurgia. Não é assim que funciona. Porque se o problema da base não for resolvido, aquilo vai voltar. Então, eu estou com foco lá próximo ao ovário, vou fazer uma cirurgia, vou tirar aquilo. Aquilo pode voltar. Eu estou lendo aqui mensagem e me perdi. Então, aquilo pode voltar. Então, por isso é fundamental esse acompanhamento multidisciplinar, que a pessoa esteja acompanhando na integrativa, mas que tenha ali a nutrição, a atividade física e, claro, o ginecologista junto, para poder estar acompanhando e entendendo. Então, na endometriose, eu sempre pego muito no pé para poder falar sobre alimentação, porque as pessoas ainda não entendem, não conseguem associar uma relação com a outra. E estão tratando apenas com cirurgia e hormônio. E existem outras coisas básicas para a gente poder fazer, outras coisas importantes para a gente poder tratar. Eu vou, como eu disse aqui, por ser o mês relacionado à endometriose, fazer uma live específica sobre isso. Vou trazer inclusive algumas imagens, como eu gosto de mostrar, algumas informações didáticas para que vocês entendam o que acontece. Então tem que entender o seguinte, tem que ter alimentação, não adianta. Eu falei com essa paciente hoje, e atender à distância foi uma primeira consulta, a gente perde um pouco desse tato, desse contato, como dizia, né, tete a tete, ali próximo ao paciente. Quem a gente já conhece, geralmente é mais fácil. Isso mesmo, Livinho, tem que tirar os alimentos inflamatórios, tem que tirar glúten, tá? Não adianta, mas não tem nem mais nem menos. E aí essa paciente, no caso, ela já teve muito problema durante a gestação, tem esse histórico da endometriose e está acima do peso, está querendo engravidar, mas não tem um bom hábito alimentar, não faz atividade física. Então o que eu expliquei? O que eu consigo ajudar? Eu consigo passar anti-inflamatório, mas que não tem nada a ver com esses anti-inflamatórios que as pessoas veem aí. Eu não vou passar nimesulida para tratar. Eu vou passar, por exemplo, tem um anti-inflamatório fantástico que se chama Miodesin. Cada dia que eu utilizo o Miodesin, eu vejo um resultado melhor dele.
Boa noite, Franco, meu amigo. Tudo bem? Mandei mais uma paciente lá para os seus cuidados, hein? E toda vez que eu utilizo sim, falar de tecido adiposo formando estrona. Utilizo o Miodesin, eu tenho resultados cada vez melhores. E o Miodesin, nestes casos, ele é utilizado em gel vaginal. Então não é qualquer lugar que você vai conseguir fazer, manipular, comprar isso, mas é fundamental que seja utilizado em casos inflamatórios. Ele vai ajudar muito. Inclusive tem laboratório desenvolvendo Miodesin em implante, na forma de implante. Por isso que o negócio de implante tem nada a ver com chip, tá? São outras situações. Aqui deixaram comentários, a Aline falando, excesso de tecido adiposo vai formar mais estrona, mais os estrógenos que estão intimamente relacionados. Espera que a Regiane está querendo entrar. A questão da endometriose. Então a testosterona sofre uma aromatização no tecido. Regiane, eu já aceitei aí, tá? Oi, boa Peraí. noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Só não repara o barulho, tá, gente? Porque tem uma participante aqui do lado. Ah, Fernandinha. Fazendo Aí daqui a bagunça pouco. aí? Tá aqui. Oh, meu É, Deus do céu, que fofura que ela tá. Regiane, você me lembrou bem hoje, na hora que você mandou a mensagem, da questão da endometriose, e eu acho que vale a gente tirar aqui uma live inteira para falar sobre esse assunto. Mas, como hoje tem muito assunto, eu queria que você viesse falar, ficar à vontade, mas falar sobre esse tema que eu sei que você gosta tanto. Pode ficar à vontade aí. Gente, nós não boa- combinamos não, tá? Só que é, aproveitando o assunto, sabendo que ela estava presente aqui, não dava para não chamá-la para vir falar sobre isso. eu vou até ser breve, né? Porque é um assunto, né, doutor Dias, que é bem amplo. Se a gente começar a aprofundar, a gente acho que fica muito tempo aqui. Mas só para resumir, assim, eu trabalho com a saúde da mulher, né? Para quem não me conhece, sou uma das nutricionistas da equipe Dr. Dias e faço mestrado nessa linha, né? Sou educadora física também e trabalho em cima muito disso porque também sou portadora de endometriose. Inclusive, o Dr. Dias é o meu médico que me acompanha já há muitos anos e a gente teve um tratamento, né, porque eu tinha eu tive uma gravidez à rota, foi onde que eu, ectópica, né, à rota, onde que eu descobri a endometriose, foi uma forma bem pesada, bem traumática, depois eu converso com vocês mais sobre isso. E logo em seguida foi onde que eu procurei o Dr. Dias para começar a fazer o tratamento, tanto com a minha ginecologista e quanto com o nutrólogo, para... Ah, Aline, feliz dia da mulher, Aline. A gineco, adoro. E que a gente começou a fazer esse trabalho multiprofissional e foi quando eu também vi a importância da nutrição também na endometriose. Então, ou encarava, né, foi bem bacana, ou encarava aquela realidade, ou continuaria naquele processo. E está sendo bem bacana porque consegui sim ter no tratamento, consegui sucesso, para quem não conhece, né, a minha história. Hoje, né, eu falo que nosso prêmio aí está aqui, ó, que eu venci a endometriose, porém que a endometriose é uma doença que ela não tem cura, né? Então, logo depois, eu fiquei, se não me engano, um ano e meio, um ano e meio, né? Que eu ainda amamento ela, agora não tanto, mas... Então, eu fiquei sem menstruar, então não estava tendo nenhum sintoma até então. Logo quando eu retornei, né, a questão da menstruação, foi quando eu tive que procurar o Dr. Dias novamente, pedindo socorro, e minha médica, né, minhas duas médicas que estão me acompanhando, que é a doutora Luzia com a doutora Fernanda, e as duas também entraram no consenso. Já fizemos de tudo com você, não tem mais nada para fazer. Eu não quero tomar anticoncepcional, uma opção minha, depois também eu explico o porquê, por causa dos efeitos colaterais, que eu não me dou muito bem com isso. Foi quando, né, todos os três entraram no mesmo consenso e falaram, olha, o tratamento agora é fazer um implante. E foi, né, eu tenho, se não me engano, acho que 2 semanas de implante. Voltou. Foi, Foi. voltou. Então, assim, resumir rapidamente a minha história para o pessoal, as pessoas entenderem Legal.
né? Como é que eu cheguei nessa, tanto eu quanto o doutor Dias, por que que a gente trabalha tanto com a endometriose, por que que a gente fala tanto da endometriose, que a gente acredita no tratamento, da soroterapia, do implante, né? Para quem não quer tomar a soroterapia, não quer fazer um implante porque tem pretensão de engravidar, também há outros tratamentos que eu fiz, então tive o resultado. Então, assim, acredite que endometriose tem tratamento sim, né? A gente às vezes acha que o tratamento é só cirúrgico, mas existe outras formas de tratar. Inclusive, essa paciente que eu atendi hoje foi online. As meninas já agendaram para você, depois eu te mando o relato dela ali, o histórico, igual a gente sempre faz, né? Troca. Porque, gente, não é uma coisa assim, a gente está trabalhando em equipe. Então, passou comigo, eu encaminho, vai passar com a Regiane para saber. Eu vou passar para ela por que que eu estou encaminhando, qual que é o quadro e tal, tal. É um trabalho totalmente individualizado mesmo e em equipe. E aí eu conversei muito com essa paciente hoje, muito, porque os hábitos estão ruins, ela entendeu toda a questão do processo, porque eu falo o seguinte, não Não, adianta achar que a gente vai fazer milagre que a gente não não. faz. Se não tiver dedicação, se não mudar hábito de vida, se achar que um remedinho mágico vai resolver seu problema, não vai. Eu acho Ó, manda que um tchauzinho pra Fernandinha aí. gente, boa noite. Eu só passei para dar um relato mesmo. Aqui já está nativo para dormir, mas, enfim, eu espero que todo mundo que passa por isso, eu sei o que que é a dor, que acredite no tratamento, que busque ajuda, porque realmente endometriose tem como tratar, né? Então, entre em contato com a gente ou com seus médicos e converse sobre isso, é muito importante. Doutor Dias, boa noite. Obrigada aí Boa pelo noite. convite Obrigado. rapidinho, mas depois a gente Obrigado. conversa mais sobre isso. Vou continuar escutando, vou continuar acompanhando aqui. Obrigado. A gente vai se falando. Como é Deixa que eu você. faço para sair? Aí. Peraí, não. Ih. A bagunça da Fernanda. Ai, não sei, não tem como sair É aqui. só você Sair. sair da live. Ai, Aí. Pronto, gente. Então, a endometriose um pouquinho foi. Nós prometemos voltar aqui e falar sobre esse assunto. Já tem live sobre isso gravada, mas nós vamos voltar e falar um pouco mais. Agora, falar um assunto que é, de certa forma, polêmico, mas assim, é muito legal de tratar quando vem um resultado como o que veio hoje. A questão de libido. Tá? Deixa eu só ver aqui se a Aline ainda está aqui. Aline, ó, fica o convite da gente fazer uma live depois, você falar sobre esses tratamentos de laser, hein? Porque eu nem sabia que aqui em Juiz de Fora tinha gente fazendo. Resumir para vocês. O paciente veio para poder tratar a menopausa há algum tempo, conversei, orientei, pessoa totalmente consciente da necessidade hormonal, totalmente consciente do que realmente é cuidar da saúde, praticante de atividade física, hábito alimentar saudável, mas com várias queixas, e todas elas relacionadas à menopausa. E aí, em seu retorno, após a gente iniciar o tratamento, não mais do que um mês, ela chegou para mim assim, quase chorando, falou, doutor, disse, você não tem ideia do quanto mudou para mim. Eu completo esse ano 25 anos de casamento. E eu estava achando que meu casamento estava entrando numa crise. Porque meu marido colocava a mão em mim assim, me dava um desespero, dava vontade de sumir. E aí, após iniciar o tratamento, isso mudou completamente. Libido, assim, tá excelente. E aí é óbvio que isso trouxe uma melhora no relacionamento. Eu custei a me atentar, quanto médico mesmo, da importância desse assunto, porque é um assunto que nem todo mundo se abre para falar. Como eu já fiz live aqui falando especificamente desse assunto, eu já deixei claro que não é só hormônio que vai resolver quando há um problema. Às vezes o relacionamento não está bom, às vezes a pessoa tem um quadro, por exemplo, de depressão. Então existem outros vários fatores relacionados à libido. Só que no caso, ali era totalmente hormonal. E aí, à medida que melhorou, ela falou, resolveu o meu problema. Ela ainda teve um resultado estético muito legal, melhorou a massa muscular, diminuiu gordura,
ficou feliz por isso, mas nem era o nosso objetivo inicial. Só que a demanda, a necessidade do corpo pelo hormônio era tão grande que nesse curto período, mesmo em um mês, é claro, por ela estar fazendo um exercício, fazendo boa atividade física, alimentando bem, teve esse resultado estético. Mas eu destaco a questão de qualidade de vida. Ela trouxe outros benefícios. Ela falou: nossa, minha disposição para o trabalho está melhor, estou rendendo melhor no trabalho. Deu um depoimento muito legal. Mas assim, me chamou muito a atenção que foi algo que nos últimos 3, 4 anos eu comecei a perguntar e a conversar mais dentro do consultório, porque eu vi que as pessoas perdiam muita qualidade de vida em função de libido tá ruim, seja homem ou mulher, seja por conta da menopausa, da andropausa, ou por outros motivos, tá? Tem paciente jovem, por exemplo, que libido também não é legal. E o relacionamento, não que a base seja sexo, e não é, só que é importante. Ela falou: olha, eu estava percebendo que a gente estava virando amigo, que a gente não tinha um contato mais. A gente não se encontrava mais. Era oi, oi, e achando que o casamento estava em crise. O problema era que ela evitava o contato. Então é importante que vocês, mulheres, agora que as coisas estão mudando, nos últimos, sei lá, 10, 20, 50, 100 anos, vocês vêm conquistando o espaço. Felizmente, o preconceito ainda existe, mas muita coisa tem mudado. E o assunto sexo já é mais natural para vocês conversarem, para entenderem, para aceitarem isso, para conversarem com o seu médico, com a sua médica, com a sua ginecologista. Então, com quem você tiver mais facilidade. A terapeuta, muita gente fazendo terapia por conta disso. E é o que eu falei com essa paciente. As 3 coisas básicas para a saúde, ela já faz. Ela tem atividade física, ela tem bom hábito alimentar e ela cuida da saúde mental. Só que ainda assim ela estava perdendo qualidade de vida. Por quê? Estava faltando uma parte química ali no corpo, que é o hormônio. Então o que eu fiz foi um pequeno ajuste, foi um detalhe. Porque também esse detalhe não faz diferença se a base estiver toda errada. Esse detalhe não vai trazer resultado se o restante estiver todo errado. Então não existe milagre, não existe fórmula mágica, não adianta achar que você vai se entupir de testosterona que vai resolver sua vida, que se fizer isso errado também vai trazer complicação. Mas para vocês entenderem que o hormônio, a Aline está aí, que pode confirmar isso que eu estou falando, ele está muito, muito além de estética. Quando a gente repõe um hormônio, uma testosterona, por exemplo, coloca em níveis fisiológicos, eu não estou falando em doses absurdas, a gente está fazendo prevenção de doença cardiovascular, prevenção e tratamento de diabetes, melhorando a disposição física, melhorando a disposição cognitiva, raciocínio melhora. Então traz muita melhora em qualidade de vida. E aí é que as pessoas ficam com receio, com medo, por falta de conhecimento. Então vocês têm que buscar qualidade de vida. Uma paciente de 50 e poucos anos, que você vê assim, vai ter uma qualidade de vida fantástica, por sabe, sei lá, 20, 30, 50 anos ainda. Esta é a tendência. Só que medicina não é matemática, as coisas podem mudar. Me perguntaram também sobre a questão de fibromialgia. É um diagnóstico que muitas vezes eu questiono. É muito mais comum na mulher, tá? Aí, doutora, olha que honra, 2 excelentes médicas. Uma que eu já puxei para o lado da integrativa, que é a Cecília. Fico muito feliz com isso. E sim, o que ela está falando, gente, melhora muito transtornos mentais. A carência hormonal, tanto vejo quantas, não é só pelo fator idade, quanta coisa está relacionada à doença da mulher pós-menopausa, tá? Questão da depressão, da ansiedade, tem que ter avaliação hormonal. Tem que ter essa avaliação, tem que entender isso. Eu não consigo entender hoje alguém tratar, por exemplo, depressão
sem fazer uma avaliação básica, que seja vitamina D, testosterona, estradiol na mulher, são coisas, e homocisteína. Então são coisas assim, eu estou falando detalhes que mudam completamente o resultado de um tratamento. São coisas para deixar seu corpo trabalhando dentro da fisiologia perfeita que ele foi criado para trabalhar. Coisas simples, tá? A fibromialgia, Ellen, falar de osteoporose, hoje também, hoje nem foi um dia tão puxado, mas parece que caiu tudo com o que eu estava falando aqui, por coincidência. Atendi paciente também com osteoporose. E ela ainda falou, Dias, olha, falaram para eu passar num reumatologista, mas eu queria que você me acompanhasse. O Franco colocando a mesma coisa, queria que você me acompanhasse. Por quê? Porque essa paciente teve um resultado tão bom ano passado, ela estava com uma esteatose hepática, uma gordura no fígado intenso, tá? O próprio laudo da ultrassom que está na minha mão, que eu pedi a ela para levar, por conta de uma aula que eu estou montando, vai estar no nosso curso, tá, Cecília? Doutora Cecília Isidoro, vai estar lá no curso de soro. A paciente em junho, com uma gordura, infiltração gordurosa intensa. Quando foi, deixa eu ver aqui o laudo, eu trouxe para pôr na aula. Uma foi 25 de junho, a outra 10 de novembro. Fígado normal, tá? Normal, sem nenhuma alteração. Claro que teve todo um tratamento, emagrecimento, tudo isso. E aí hoje ela chegou, ela tinha passado com a ginecologista dela, uma colega muito boa, serviço, fez todo o padrão da ginecologia, preventivo, mamografia, conversou e tal, acompanhou o que eu tinha feito, olhou, deu o seu ok, só falou, olha, tem aqui uma osteoporose. Que ela tinha feito a densitometria há pouco mais de um ano, e isso a gente até conversou um pouco, mas ela não fez o tratamento como deveria. E eu fui explicar, a parte hormonal é fundamental no tratamento. Eu brinco que o pessoal que gosta aí, né, de gente que vai para academia, que quer construir músculo é igual construir um prédio. E o osso é a mesma coisa. Eu preciso do material e preciso do cara que está ali trabalhando, colando. Ou seja, eu preciso do material e do pedreiro. Para construir osso é a mesma coisa. Não pensem que cálcio vai resolver a osteoporose, porque não vai. Se eu não tiver a vitamina D para fazer o trabalho com relação ao cálcio, se eu não tiver magnésio, se eu não tiver boro, não adianta. O osso, a menor parte dele é mineral. Magnésio, boro, cálcio. A maior parte é proteína. Por isso é fundamental um bom aporte proteico. E a paciente, a pessoa que desenvolve osteoporose, geralmente já na sua terceira idade, ela não gosta muito de comer proteína, porque comer proteína dá trabalho, comer carne, às vezes o dente não está tão bom, ou não quer comer um café com pão e acabou. E a gente precisa, para poder evitar essa osteoporose e sarcopenia, que é a perda de massa muscular. E é fundamental que tenha o cara que vai colar, o cara que é o pedreiro, que é o hormônio, que são os hormônios. A testosterona e o estradiol, principalmente. E que tudo isso esteja associado à atividade física. Que foi o que eu peguei hoje no pé da paciente. Você vai ter que começar a fazer atividade física. Mas eu tô... Não tem mais. Quer tratar? Tem que fazer. Não tem milagre. Senão não adianta, vai gastar tempo e dinheiro à toa. Então tem que ter isso tudo junto para a gente poder trabalhar. Acabei entrando no assunto osteoporose aí por causa que a doutora Aline colocou. E Kátia, muito obrigado pela indicação lá. Pode ter certeza que vai dar muito certo, tá? Tem tudo para responder muito bem ao tratamento lá por todo o quadro, tá? Muito obrigado. Você dá os puxões de orelha por aí, eu dou puxão de orelha por aqui, para poder ir resolvendo. Fibromialgia, também uma doença muito mais prevalente na mulher. Tem uma relação muito grande com déficit de serotonina, que está associada à depressão. Eu muitas vezes questiono o diagnóstico de fibromialgia. Muitas vezes o diagnóstico de fibromialgia, para mim, o paciente está carente de coenzima Q10, de magnésio, de vitamina D, de substâncias básicas para o bom funcionamento.
Muitas vezes, diagnóstico de fibromialgia, para mim, é um paciente que teve burnout, por exemplo, tá? Teve o que a gente chama de síndrome da fadiga crônica, e foi diagnosticado fibromialgico tomando um remedinho para dor que não vai resolver. Vanessa, vou falar tá, sobre fadiga adrenal. Então, a fibromialgia, a gente precisa avaliar também, como sempre, o paciente como um todo. É importante essa avaliação hormonal. Muitas vezes esse paciente tem que avaliar se não está em uso, por exemplo, das estatinas, porque elas podem diminuir a produção de coenzima Q10 e a gente tem que suplementar. Está aqui meu colega, doutor Franco, cardiologista, e eu sempre, gente, deixo muito claro em consultório, eu não sou contra a alopatia. A alopatia tem seus momentos, tem as suas indicações específicas, e nem contra a estatina. Eu sempre dou um exemplo de dentro de casa. Paciente que eu tenho, pessoas amadas dentro da minha casa, que em alguns momentos eu falo, tem que usar estatina agora, nesse momento vai precisar. Só que tem muita gente usando como água e vai trazer diminuição da coenzima Q10, que é uma substância fundamental na nossa usina de produção de energia, que é a mitocôndria. E se você não produz energia, você sente cansaço, indisposição e dor. Se falta coenzima Q10 no músculo, você não consegue responder bem. Se falta magnésio, está associado à fibromialgia. Outro dia eu gravei aqui, 7h pouca da manhã, eu fiz uma live de 15 minutos, que na verdade a ideia era gravar um vídeo. Vou falar sobre doença, já que você pediu, inflamatória intestinal. Que era gravar um vídeo sobre a importância do ciclo circadiano. Todas as doenças praticamente crônicas têm associação com alteração do ciclo circadiano, ciclo de sono vigília. Ou seja, se você está dormindo mal, durante o dia você passa um dia ruim, e isso vai virando uma bola de neve e vai bagunçar tudo. Exatamente, Franco. Não dá para tratar o exame. Não dá para ser uma regra. Todo colesterol alto tem que ser tratado, e também não dá para falar que não se pode nunca usar estatina. Isso aí é uma das coisas que a gente tem que equilibrar, que a gente mesmo, Cecília, da integrativa, a gente tem que começar a ter esse discurso, porque não dá para sair cortando de todo mundo a estatina, não dá para sair proibindo. Tem a nossa referência, que é o Arthur Lemos, ele tem inclusive uma aula que ele fala sobre isso. Errou onde queria acertar e acertou onde não esperava. Porque a estatina é um excelente anti-inflamatório, falando em doença cardiovascular principalmente. Vanessa, você perguntou sobre fadiga adrenal, que hoje não é um termo que dentro da medicina a gente utiliza tanto, porque muitos trabalhos questionaram se a suprarrenal realmente para de funcionar, como o termo diz. Mas o conceito é o mesmo. E para mim o tratamento não muda. Por que que para mim o tratamento não muda? Eu aprendi, isso aí, doutora Cecília, já vou deixar de dica, que com muitos colegas, que na fadiga adrenal, no estresse da glândula suprarrenal, que vem muitas vezes depois de estresse psicológico, estresse físico, depois de doença, depois, hoje eu atendi mais um quadro de síndrome pós-Covid, paciente com muita fadiga pós-Covid. Isso vem muito pela suprarrenal não estar conseguindo produzir a quantidade necessária de hormônio, principalmente de cortisol e DEA. Então, antes falavam que era a fadiga, que a glândula para de funcionar. E tem muitos colegas, é a conduta deles, mesmo da integrativa, não estou falando que está errado, a conduta deles, que utilizam muito a hidrocortisona base, a hidrocortisona bioidêntica, para ajudar a restaurar essa fisiologia, para ajudar que seu corpo melhore, para que você volte a ter disposição. Nunca foi a minha primeira opção. Em raros momentos eu precisei lançar a mão da hidrocortisona base, que não tem nada a ver com tomar Predizin, tá, gente? Tem nada a ver com tomar Decadron. São outras histórias. Eu gosto de tratar o que hoje eu coloco tudo num balaio, que seria a síndrome de burnout, síndrome da fadiga crônica, a fadiga adrenal. Clinicamente, o paciente é o mesmo. E para mim o mais importante é quadro clínico. E aí eu vou tratar restaurando, principalmente esse ciclo circadiano. Tem duas coisas que são muito básicas de fazer num paciente desse. Modular cortisol,
dando substâncias que melhorem o nível de cortisol. Então, o que a gente chama de adaptógenos, ashwagandha, rhodiola, rósea, os vários tipos de ginseng. A ashwagandha é um tipo de ginseng. Hoje tem uma substância nova que é o Robuvit. Comecei a prescrever há pouco tempo, mas assim, o que eu li de trabalho, o que ele promete em termos de resultado, parece muito bom. Coenzima Q10, magnésio, tudo isso para ajudar a modular cortisol e melhorar a qualidade do sono. Não estou falando que você vai dormir 4, 6, 8, 10, 12 horas, mas melhorar a qualidade. E aí, muitas vezes, à noite, a gente dá uma melatonina, glicina, teanina, substâncias que vão trazer esse resultado. Só que aqui eu estou falando a parte bioquímica. Se fizer isso, não mudar estilo de vida, não vai ter resultado. Ou então o resultado vai ser um paliativo, você vai melhorar e vai ficar dependente. Ok, não é remédio, mas a ideia não é essa, tá? Então a suprarrenal, a fadiga adrenal, ela traz essas alterações. Cansaço, indisposição, a síndrome da fadiga crônica, classicamente, indisposição, cansaço físico, mental e emocional. É diferente da depressão, que na depressão a pessoa não tem vontade de fazer nada, não tem vontade, às vezes, de sair da cama, fazendo um geral, tá, gente? Agora, na síndrome da fadiga crônica, a pessoa quer produzir, quer trabalhar, quer fazer suas atividades diárias, mas ela está se sentindo cansada por aquilo. Isso já é o que eu mais atendo, a síndrome de burnout, como eu falo. Nos últimos 2 anos, o que eu mais atendo, sem dúvida nenhuma, no consultório. Eu atendo paciente obeso, mas que começou o problema na síndrome de burnout. Eu atendo paciente com doença autoimune, mas que o problema começou aí. E principalmente fibromialgia e depressão. Aqui, doutora Cecília, já está 100%, é exatamente isso. A gente tem que dar suporte para o corpo conseguir trabalhar bem, para que ele responda bem. E nem sempre a gente consegue recuperar isso só com a alimentação. Por isso vem a suplementação. Você vai sair do consultório com a prescrição de vários fitoterápicos, vitaminas, e por isso muitas vezes a gente vai fazer venoso. Tá? E eu praticamente faço quase tudo venoso, não tomo nada, quase nada em casa aqui. Então eu acabo fazendo quase tudo venoso, mas a ashwagandha e a rhodiola eu já fiz live falando muito sobre as duas, são duas substâncias que não saem da minha rotina, fica lá no consultório do meu lado, gosto bastante. O diagnóstico, Livinha, da fadiga adrenal, eu considero diagnóstico clínico, tá? Tem um exame específico, sim. Um exame para avaliar cortisol e DHEA. Tá? Qual que é o problema? O ideal é fazer pela saliva. No sangue não é bom. E eu às vezes até peço para ter uma noção, mas ele não é o fator determinante do tratamento. Então o ideal é dosar pela saliva, você vai cuspir num tubinho, de manhã, à tarde, à noite, e se acordar de madrugada, faz a coleta também. Eu estou dormindo mal, acordou 3 horas da manhã, colhe. E aí a gente vai conseguir avaliar esses dois hormônios principalmente. Hoje tem como avaliar isso, melatonina, testosterona, estradiol, progesterona, estrona, enfim, várias substâncias pela saliva, várias. A saliva é muito pura, principalmente na questão hormonal. Por que eu mudei essa conduta de 5 anos atrás, pedi o exame para todo mundo e hoje ele é uma exceção? Porque a minha conduta clínica não mudava. Ou seja, o que eu prescrevo vai pelo que eu converso com o paciente, o que a gente chama de anamnese. Então, pelo histórico do paciente, é que eu indico o que vai ser feito. O exame de sangue que ele me traz depois, ele pode me ajudar. Então, por exemplo, é muito comum nesse perfil a vitamina C está muito baixa. Porque essa glândula suprarrenal, ela utiliza muito a vitamina C. A vitamina C é um dos antioxidantes mais importantes e nesse estado o paciente está muito oxidado. Então está gastando muito antioxidante. Então é muito comum pegar vitamina C baixa. É muito importante suplementar magnésio, mas no sangue é uma porcaria, não dá para ter certeza. É muito comum pegar o sulfato do DEA, que é o que a gente dosa no sangue, alterado.
E é muito comum pegar testosterona alterada, porque fisiologicamente é o seguinte, o mesmo caminho que leva para a testosterona leva para o cortisol. Então o corpo ele deixa de produzir testosterona para produzir mais cortisol, porque cortisol é o hormônio da sobrevivência, testosterona é reprodução. Óbvio que é mais importante para o seu corpo sobreviver do que reproduzir, porque é assim que ele entende. Então, assim, o exame de saliva é fantástico. Então, se a pessoa quiser fechar um diagnóstico, ok, é fantástico. Na prática, eu vou direto ao tratamento. Quando há necessidade, eu peço o exame de saliva. Tá? É um exame muito bom, é particular, poucos planos, eu acho que o plano não cobre, aí eu não sei falar. Algumas pessoas perguntam, mas não sei como que está isso hoje. Então, pelo esse seu histórico aí, primeira coisa para a gente poder fazer é, assim, fazer toda uma avaliação nutricional, hormonal, entender isso aqui como está para poder tratar corretamente, tá? O que mais que me perguntaram? Teve uma pessoa que vem acompanhando, não sei se ela está aqui, que colocou assim 3 dicas para se sentir saudável na menopausa. Na verdade, eu falei que em 3 pontos eu vou te dar 3 dicas para ser saudável. Para ser saudável, você precisa de um bom hábito alimentar, de acordo com a sua necessidade, não existe um geral, praticar atividade física e cuidar da mente. O que a gente entra, onde eu entro para poder ajudar, é detalhe. Se você está fazendo as 3 coisas, não está se sentindo bem, aí você pode estar precisando da parte hormonal, que é onde eu posso tentar te ajudar. Onde a gente pode entrar com uma abordagem para poder corrigir as alterações relacionadas à menopausa. Espera aí, gente, que eu falei muito. Deixa eu ver o que mais que me perguntaram aqui, gente. Então, assim, a gente se sentir saudável depende muito de como está a sua rotina. Essa parte da alimentação, eu falo muito de individualizar, porque depende do que você busca em termos de objetivo. Tá? Eu mesmo, a própria Regiane, estava acompanhando aqui, eu sentei com ela já para poder montar protocolo para mim ano passado. Ah, como é que tá? Ah, tá comendo saudável. Tá, 90% do meu tempo comendo saudável. Não é 100% não. Isso aí não adianta, vocês acompanham aí Instagram e sabem que não. Mas 90% comendo saudável. Não de acordo com o que eu queria de objetivo naquele momento. Então aqui em casa a gente tem um bom café da manhã, a gente tem um bom almoço. Normalmente o lanche da tarde no consultório é bom, quando dá tempo. Tem dia que na correria é o... Mas o que tem é a marmitinha pronta, é às vezes um whey, é um biscoitinho do Whey Vive lá, que é com whey protein, café, que eu gosto bastante, mas diminuí um pouco o consumo, porque estava muito. E à noite, nossa rotina, 90% das vezes é razoável. Porém, nesse momento que nós, né, Carolina, estamos grávidos aqui, então teve uma fugidinha do lado de lá e do lado de cá também, um final de semana se permitindo alguma coisa a mais, porque nesse momento pra gente é diferente. É, Carolina? Pois é, também tive meus desejos aqui. E outra coisa, gente, foi até o tema de uma consulta hoje, e que com essa questão da marmitinha, meu amigo, você é referência, referência em disciplina e organização de dieta. Se todo paciente fizesse isso aqui que você faz, estava ótimo, 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 ótimo. Mas uma coisa que muita gente perguntou, e hoje eu conversei muito com uma paciente, principalmente com essa questão da gravidez da Carol, sobre o preparo, né, do corpo. E eu estava conversando hoje com a paciente falando o seguinte: primeiro, pré-concepção, um momento fundamental para vocês se prepararem, falando ainda de saúde da mulher. Fundamental. Só que aí, gente, 50% nós somos genes do pai, DNA do pai, 50% da mãe. Não adianta, nesse momento, achar que é só a mãe. Vocês levam a culpa por tudo sempre, se alguma coisa deu errado. Então, o pai também tem que se tratar. Se tratar, para mim, o básico do básico é fazer um processo de desintoxicação, que hoje todo mundo está intoxicado. Mas neste momento em especial, vale a pena
se dedicar um pouco mais ao processo de desintoxicação. O nosso meio ambiente é muito poluído. Então, quelação, o que a gente chama de quelação? Retirada de metais pesados, é fundamental. Evitar o que a gente chama de xenoestrógenos, são substâncias que têm um efeito semelhante aos estrógenos. Evitar, enfim, várias substâncias que estão associadas a níveis de intoxicação. Existem alguns exames que são mais específicos para fazer nesse momento, aí sim, principalmente para mulher. Então, por exemplo, tem um exame específico, MTHR-FR, metiltetraidrofolato redutase. Para que serve esse exame? O plano de saúde cobre isso hoje. Pede seu médico. Você está pensando em engravidar? Pede seu médico, sua médica, ginecologista, seja quem for. Dosa para mim chama MTHFR, metiltetraidrofolato redutase. O que é isso? Isso é uma enzima no nosso corpo que mostra se você tem a capacidade em transformar o seu ácido fólico em metilfolato, que é quem realmente faz efeito, metilfolato. E também transformar a cianocobalamina, que é a B12, em metilcobalamina. Nós precisamos da substância que tem o grupamento metil. Existe um termo na medicina hoje, principalmente quando se fala em epigenética e tudo, que se chama metilação. Quem lembra de bioquímica, lá o CH3, ele tem relação com o nosso corpo em tudo, principalmente na questão do DNA, falando de modo bem genérico. E a metilação é fundamental entender, cuidar e tratar nesse processo pré-gravidez. Então, se você tiver uma alteração nesta enzima, e não é raro ter essa alteração, não adianta tomar ácido fólico. Tem que usar metilfolato. A primeira aula que eu assisti sobre isso, eu me lembro do professor falar que naquela época tinha que importar metilfolato. Então a pessoa entrava lá, como se fosse um Amazon hoje em dia, esses sites de importação, pedia, demorava 2, 3 meses. Hoje, o laboratório produz, todas as farmácias de manipulação praticamente fazem metilfolato. Os vários laboratórios trabalham com substâncias prontas. Aí eu não sei, quem é da obstetrícia vai poder me falar melhor, porque eu não recebo esses visitantes, não tem nem porquê, mas tem já o metilfolato pronto, porque a sua necessidade pode ser o metilfolato. Fora que alguns estudos associaram o excesso de ácido fólico a maior risco de autismo. Então, nesse momento, é fundamental entender esse processo. Uma vez que teve a concepção, o terreno para receber esse feto tem que estar muito bem preparado. Então, quem tem esse histórico de endometriose, quem tem um histórico de, seja SOP, qualquer processo inflamatório, mas principalmente a endometriose, a gente fala assim, o terreno biológico, aquela região que vai receber ali o feto, a criança, né, a futura criança, para a gente ainda é um feto, ele tem que estar muito, muito, muito bem preparado. A metilação também fundamental na prevenção de câncer, na questão da longevidade. Hoje não tem como a gente falar em medicina sem falar, né, Cecília, em metilação. Não tem como. E deixa eu ver o que mais. Cecília, se quiser fazer algum comentário, entrar, falar em alguma coisa, eu estou pegando aqui do que as pessoas me perguntaram, mas basicamente é isso. Tem teste genético, tá, para avaliar isso, a Carol na época fez, nem toda paciente eu solicito. Esse teste genético que a gente faz é feito pelo SUAB, né, que hoje ficou muito conhecido o SUAB, que é o que faz para avaliar se a pessoa está com Covid, mas aquele cotonetezinho que põe na boca, a gente manda para São Paulo e ali avalia a necessidade de vitamina D, mais do que no exame de sangue mostrar o nível que está, a necessidade desse ácido fólico ou do metilfolato, a partir desse higiene que eu falei, avalia uma tendência à obesidade durante e após a gestação. Então são alguns testes que nem todo mundo precisa, tá? A gente tem que lembrar que a clínica é soberana, tem que tentar, viu, Cecília, deixar as coisas mais práticas um pouco para não assustar o paciente. Se a gente for abordar todas as opções que a medicina oferece hoje, quando a gente entra no mundo da integrativa, às vezes a gente fica até meio perdido de tanta opção que tem, nós vamos colocar o paciente para passar 2 meses fazendo exame e não vamos iniciar tratamento. Então a gente tem que lembrar sempre que a clínica é soberana
e sempre em busca de resultados. Como eu te falei e falo para todo mundo, nosso objetivo é e sempre será mudar a vida das pessoas. É isso que a gente busca, é isso que a gente quer. É poder trazer um pouco mais de esperança, é poder trazer um pouco mais de qualidade de vida. Tá? Não dá para trazer aqui, porque aí fica muito pessoal e não posso, mas alguns casos de dentro da clínica que, assim, eu deixei claro, não estou em busca de cura, estou em busca de te trazer qualidade de vida, fazer com que você consiga viver melhor, consiga ter uma sobrevida maior. Paciente que em uma semana consegue recuperar, que o sistema imunológico fique muito bem, isso com exames mostrando. Então a busca é essa, é te trazer qualidade de vida. Então, saúde da mulher, eu já falei sobre endometriose, o Instagram já vai me jogar para fora também. TPM, não, TPM acho que eu não falei não, mas vamos lá, eu falei de endometriose, de libido, fibromialgia, entrei um pouquinho em fadiga adrenal. Me perguntaram sobre doença. Tá, joia, Aline, a gente combina, hein? Vamos marcar sim. Vê aí seus dias melhores. Eu geralmente faço a live nas segundas, 9 da noite. Mas se você quiser um outro dia, vamos marcar, porque eu adoro fazer a live com um colega, gosto de trazer essa opinião, ver esse mundo todo diferente. Muito obrigado por ter participado aí, tá? Me perguntaram sobre doença inflamatória intestinal e síndrome do intestino irritável, que são coisas distintas, obviamente. Às vezes os sintomas são parecidos, mas são totalmente distintos. Eu sei que vai ter gente que vai me xingar às vezes e vai assustar, mas para mim tratar síndrome do intestino irritável é quase igual tratar fibromialgia. Por quê? Intestino, cérebro, coenzima Q10, processo inflamatório, serotonina baixa, tá tudo relacionado. Tá? O intestino, relação, linha direta com o cérebro, então tá tudo interrelacionado. Tem exames específicos para avaliar se a pessoa tem uma doença inflamatória intestinal, igual Grace Castro colocou aí, doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Doença de Crohn é uma doença inflamatória que pode acometer da boca ao ânus e que pode acometer todas as camadas, tá, do intestino. Retocolite, reto e colo, e é superficial. Porém, todas duas fazem com que o paciente, a pessoa, perca muita qualidade de vida. Muita qualidade de vida mesmo. Eu já tive paciente de ter uma frequência de 20 vezes ao banheiro, diarreia, por dia, ter emagrecido 15, 20 quilos num período aí de 1 mês, 2 meses, de achar que estava com câncer, só que estava inflamado. E aí eu vou entrar num assunto, que eu não vou aprofundar muito, senão eu fico aqui mais 2 horas, que é das doenças autoimunes, retocolite ulcerativa, doença inflamatória intestinal. Não entendo ainda como alguém pode tratar intestino sem saber o que é desbiose, sem entender a importância de repor probióticos de acordo com a necessidade do paciente. Aí não tem mimimi, não tem conversa, não é modismo. Não dá para ter glúten. Doença inflamatória intestinal, não dá para ter glúten. Mas não tem mais nem menos. Se algum dia alguém aqui, ou algum parente, algum conhecido, tem doença inflamatória intestinal, mas não concordo, não quero tirar o glúten. Nem trato. Eu nem trato porque não vou resolver seu caso. O que eu vou conseguir fazer? Apagar um pouquinho o incêndio que estava uma mata inteira, diminuir esse incêndio e você vai estar toda hora jogando gasolina ali no incêndio, vai dar no mesmo. Então tem que ter essa parte da alimentação. Mas eu cortei e não resolveu, porque a gente tem uma gama muito grande ainda do que fazer. Tem muito o que fazer. Nessas doenças, o que normalmente eu oriento o paciente são 3 meses, 4 meses de tratamento. Quase todas as doenças, hoje eu explico, mas vamos lá. Principalmente retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Doenças autoimunes que acometem mais a mulher. Aí, estatisticamente, eu não lembro falar para vocês proporção. Mas, se não me engano, acometem todos os dois, mais a mulher do que o homem. E como doença inflamatória, como doença autoimune, tem coisas que são básicas, tá? Cúrcuma, vitamina D,
A naltrexona, quem tiver curiosidade, pesquisa aí LDN, low dose de naltrexona para poder tratar. Ozonioterapia, fantástico para fazer esse tratamento, fantástico. Então, quem tiver disponível, souber alguém que faça, excelente tratamento, modula o intestino, diminui o processo inflamatório. Nada vai se resolver se não tiver dieta. Lidiane, todo dia. Síndrome pós-Covid, todo dia. Hoje, paciente jovem, 26 anos, quadro de Covid leve, em agosto para setembro, tratou, mas ainda hoje com quadro de fadiga. Ele falou que hoje ele sente mais fadiga do que quando teve Covid. Então, gente, vamos entender o seguinte: eu falo doença inflamatória intestinal, doenças autoimunes, fibromialgia, falei aqui sobre endometriose, todas doenças inflamatórias. Covid é uma doença extremamente inflamatória, por isso se usa muito o corticoide. Deixa eu relembrar o que eu aprendi, o que eu faço, tá? Na minha prática hoje, Covid. Atendi, fiz uma contabilidade hoje básica aqui, mais de 100 pessoas com Covid, tudo online. Mas atendi hoje mesmo, estou acompanhando pessoas com Covid, fazendo exame, fazendo tomografia, tudo. Primeira fase, replicação viral. É onde a gente vai entrar com hidroxicloroquina, ivermectina, vitamina D, zinco e azitromicina. Substâncias que vão evitar que o vírus se multiplique. Você tem 200, 500, 1000 vírus no seu corpo, que isso passe para 500 mil, 1 milhão. Primeiro ponto. Segundo momento que esse vírus está dentro do seu corpo, ele vai gerar um processo inflamatório. Como que seu corpo se protege? Aquilo que eu estava explicando, vai produzir muito cortisol. Uma das formas, produzir muito cortisol. Para que ele vai precisar para produzir cortisol? Substâncias anti-inflamatórias e nutrientes. Por isso tem que estar comendo, se alimentando muito bem e suplementando se for necessário. E é onde entra com corticoide, que é um anti-inflamatório potente, e é importante entrar nesse momento. Terceiro ponto. Na última fase, vamos falar da doença, quem esteve em processo inflamatório grande, tem fator de risco, entre, enfim, várias coisas, trombose. Então é onde entra com medicamentos para evitar essa questão da trombose. E nessa fase, caso o paciente ainda esteja com febre, sintomático, é importante refazer tomografia, porque pode ter melhorado do Covid, o corpo ficou fraco, o pulmão está mais fraco ainda, e aí vem o risco de infecção, que a gente fala infecção secundária. Seria uma infecção bacteriana. E aí, às vezes, a pessoa vai precisar de um outro antibiótico para tratar essa bactéria. O assunto não é Covid. Eu dei um resumo do que eu aprendi, do que eu vejo nos protocolos, do que eu faço com os meus pacientes e que tenho tido bons resultados, tá? Enfim, aí o paciente melhorou, tratou o Covid, 7, 10 dias, tratou o Covid, aquilo está resolvido. Só que esse processo inflamatório, essa suprarrenal, tudo isso ele não recuperou, principalmente se ele tiver hábito alimentar ruim, se ele nunca tiver usado algum suplemento. Atividade física, aí é difícil falar. Por quê? Tem gente que tinha hábito de atividade física e que chega para mim e fala, diz, eu não estou conseguindo fazer. Minha fadiga, meu cansaço está muito grande, eu não estou conseguindo fazer. Então, te respondendo, sim, utilizo muito, tenho tratado muita gente com o que a gente chama hoje em dia de síndrome pós-Covid. Principal sintoma no pós-Covid, fadiga. Várias substâncias podem ser utilizadas. Uma que eu particularmente gosto muito, que é pouco conhecida, não só dos médicos, das pessoas de um modo geral, azul de metileno. Já foi usado como corante, eu já coloquei postagens sobre ele. Já foi muito utilizado em doenças neurodegenerativas. O azul de metileno ele melhora muito a disposição, essa questão de energia, porque ele vai atuar exatamente naquela mitocôndria, naquela parte do corpo que produz energia. É claro que quanto pior o paciente, mais rápido ele responde. Então, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, diz, eu fiz... Cecília falando. Vou falar da natoquinase. Eu fiz 2 soros aqui e não senti diferença. Então, por exemplo, sábado eu postei, a paciente fez uma sessão de soro, achou o máximo. Só que ela estava com dor para todo lado. Então é aquilo, está no incêndio, a gente obstrui aquilo um pouquinho, diminui aquele fogo, já sente a melhora. Quem está bem,
Às vezes demora um pouco mais a perceber essa melhora. Mas eu gosto muito do azul de metileno. Cecília, eu vou falar muito no curso de soro sobre o azul, que eu sou apaixonado com ele. Conheci tem uns 2 anos, mais ou menos. Posso te falar que os que mais têm experiência com azul, porque eu prescrevo muito, muito em soro. E deixa eu ver o que mais aqui. Sim, a natoquinase. Este paciente hoje que eu atendi, paciente jovem, como ele não queria usar, né, ele chegou a começar a usar um anticoagulante clássico lá, não lembro o que que era, Xarelto, Clexane, usou poucos dias, doutor, não quero. O que que eu fiz? Fórmulazinha do doutor Arthur, natoquinase com vitamina E. Para usar em 1 mês, 2 meses. Débora, muito obrigado. As pessoas não têm ideia da participação na cura das doenças. Eu não gosto de usar, às vezes, muito essa palavra cura. Muitas vezes a gente fala remissão, principalmente quando eu falo em doença autoimune, tá? Porque se a pessoa deixar de cuidar daquilo que levou à remissão, a doença vai voltar. O azul de metileno, Livinho, tem como fazer manipulado. Como eu já falei aqui, para não tomar puxão de orelha de conselho de medicina, de vigilância sanitária de quem for, não vou passar doses, não posso, porque senão depois eu tomo esporro. Mas ele tem como ser manipulado, tá? Agora, quando a necessidade é maior, a gente faz uso dele por via venosa. É muito legal. O resultado é muito bom. E assim, o paciente costuma ficar assustado, porque ele é azul, azul, azulão mesmo. Eu estou procurando um azul próximo a isso, mas não, é um azulão. E depois ele vai para os nossos órgãos. E assim, durante 2, 3 dias, a pessoa vai urinar e vai sair meio esverdeado, meio azulado. Lidiane, a hidroxicloroquina, eu no começo não prescrevia para todo mundo. Quando eu comecei a atender um ou outro paciente com Covid, era assim, 5% eu dava hidroxicloroquina. Hoje, a minha conduta, 90% eu dou hidroxicloroquina. É seguro. Como eu já estudei muita doença autoimune, ela é muito utilizada em lúpus, por exemplo. Os estudos mostraram bons resultados. E medicina é risco-benefício, é colocar na balança o risco e o benefício. Tá? As pessoas estão correndo muito risco, tendo medicações seguras para poder ser utilizado. É a minha conduta, tá? Pois é, sua mãe tá um orgulho o resultado dela. Um orgulho, é muito bom, muito legal. Sabe, quando vocês falam, mas principalmente vê-la tão bem, ver a resposta. E eu que já trabalhei muito tempo, né, uns bons anos atrás com estética, é muito legal ver essa mudança, né? Pegar igual sua mãe, uma pessoa já, né, com mais de 60 anos e com as queixas que ela tinha e ver um resultado tudo legal. Estou comentando aqui da paciente, né, da Miranda, colocou sobre a mãe aqui. Dirce, sempre participando também, muito obrigado. Dirce já tem o que disse. Se a gente for contar desde aquela primeira vez que eu tentei vir fazer um atendimento em Juiz de Fora, não deu muito certo, voltei para o bar. 2013, se não me engano, foi aquilo. Matheus tinha meses quando eu atendi vocês ali no Mister Shop. Nós estamos em 2021. Aí deu aquele vão, né? Aquele período que eu fiquei só em Ubá, voltei. Muito obrigado pela confiança. Gente, eu acho que era isso. Falei sobre saúde da mulher, falei sobre saúde de um modo geral. Mais uma vez, parabéns para vocês, mulheres, por todas as conquistas. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela confiança. Muito obrigado a todo mundo que passou por aqui. Lembrando que agora, Priscila, muito obrigado pelo que você fez. Ela colocou para mim lá no meu YouTube, no canal do YouTube, tá lá, Dr. Dia Júnior, várias lives. Sei lá, tem 10, 15 lives. Essa também, a partir de amanhã ou depois de amanhã. A gente puxa, baixa, coloca lá tá mais organizado para quem não quiser ficar procurando o tempo todo aqui no feed. E o que mais que eu ia para dar? Ah, gente, falar em YouTube, dá uma força pro Matheus lá, tá? Quem tiver filho, sobrinho, conhecido aí que gosta de videogame, crianças. Só que eu já dei as dicas para ele que ele não vai falar só de videogame não, tá? Dani, todo mundo que tem filho, ó, dá uma força pro Matheus lá. E criamos um canal do YouTube para ele. Matheus Dias Fortnite, que é o joguinho que ele gosta lá.
Aí ele tá dando, tem uns 2 ou 3 vídeos só, mas ele tá dando dicas e eu vou pegar ele para falar de outras coisas. Sabe? Outro dia eu até falei com ele, Matheus, não vamos falar só de Fortnite, não. Senão o povo vai achar que você fica grudado em videogame. Então ele tem rotina da capoeira, ele tem rotina do tênis, ele tem rotina de aula particular, porque com esse negócio de pandemia, com essas escolas, né, tá uma bagunça. Então, vai lá que ele fica todo dia, olha aqui, papai, ganhei mais um like, olha aqui, papai, tem mais gente me seguindo, me acompanhando. Então, ó, tô contando com vocês lá, Matheus Dias Fortnite, hein, lá no YouTube. No mais, boa noite para todo mundo. Segunda-feira, começando a semana. A gente aqui na expectativa, Manuzinha. Semana que vem, live tá marcada. Podemos falar sobre endometriose. A Aline já saiu, mas vou fazer o convite formal a ela para conversar sobre saúde da mulher também, se Manuela deixar. Porque se ela chegar, gente, vou ficar uns dias quietinho aqui só por conta. Boa noite para todo mundo. Franco, um abração, meu querido. Mandei outra, uma paciente muito querida lá, deve te procurar semana que vem, tá? Grande abraço. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.